quarto ano! Tudo jóia? Vamos a mais uma aula de matemática? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre divisão. E para isso, já separe aí o seu material, prepare o seu espaço, caderno, lápis, borracha, apontador, seu material de dia a dia e também uma régua e, se você tiver por aí, materiais manipuláveis que você possa utilizar numa atividade de divisão. Podem ser tampinhas de garrafa, podem ser lápis de cor, canudos. Eu separei aqui, por exemplo, algumas tampinhas em tamanho um pouquinho maior para que vocês possam visualizar e fazer a atividade comigo. Tá joia? Então, enquanto você se organiza, também já pode colocar a data aí registrando, começando os nossos registros da aula de hoje. E o nosso conteúdo, divisão. Joia? Um tempinho lá e já começamos! Prontinhos lá? Então, iniciamos nossa aula já relembrando do que viram na aula passada com a professora Maria Tereza. Lembra-se? Vocês conheceram os trigêmeos casca-grossa, conheceram seus bichinhos de estimação, olhem lá, o grande baguá, os titibuns e os flubinhos. E fizeram atividades de composição e de decomposição numérica, separadas, vejam ali na tela, em um jogo do Acerte o Alvo. Nesse jogo, fizemos vocês fizeram lá várias atividades de decomposição numérica e também nos registros que você certamente tem aí no seu caderno. Joia? E por falar em divisão, bem, você sabe dividir? O que você já dividiu? Eu, por exemplo, já dividi várias coisas, com amigos, com familiares. Você certamente também. Já dividiu o lanche com seus colegas? Já dividiu as tarefas em casa, as responsabilidades aí com seus familiares? Com certeza, né? Mas e na matemática? Será que essa ideia de divisão que nós usamos com tanta frequência no dia a dia é a mesma ideia de divisão que aparece na matemática? Bem, o que é que significa para nós, na matemática, dividir, por exemplo, 24 em 6 partes iguais? Depende. 6 partes iguais de quê? Vejam lá. De frutas? 24 reais em 6 partes iguais? 24 brinquedos? Centímetros? Litros? Horas? Gigabytes? Tantas possibilidades, não é? Bem, acontece que na matemática nós aprendemos a registrar essas ideias de divisão usando símbolos e números de um jeito bastante eficiente. Veja ali, por exemplo, como é que ficaria o registro da divisão de 24 por 6 em 6 partes iguais. E, independente do que sejam essas 24 coisas, nós conseguimos registrar com símbolos e números. É por isso que aprendemos essa ferramenta na matemática. Mas sim, ela representa a mesma ideia que utilizamos no nosso dia a dia. Joia? Lembre-se, matemática está em toda parte, está na nossa vida no dia a dia. E você sabia que existe um dia especial para homenagear aí a matemática? Dia Nacional da Matemática é o dia 6 de maio. É um dia que foi estabelecido aí
em homenagem a um grande professor de matemática, o professor Júlio César de Mello e Souza. Você já ouviu falar nele? Talvez você tenha ouvido falar num outro nome, Malba-Tahan, é o pseudônimo, como se fosse um apelido. É a forma como o professor Júlio César era conhecido, né? O professor já viveu há muitos anos atrás. O professor Júlio César trabalhava a matemática a partir de contos, a partir de histórias repletas de poesia, de matemática e de cultura oriental. Em seu livro mais conhecido, O Homem que Calculava, Malba-Tahan, ou o professor Júlio César, ensina matemática por meio da ficção, num clima de aventura, na terra das 1001 noites. E a partir dessas ideias do professor Júlio César e de todo o movimento aí pela matemática, começamos a trabalhar muito mais com jogos, com atividades, com Olimpíadas. Olimpíadas de matemática? Você já ouviu falar em Olimpíadas de matemática? Bem, hoje nós vamos trabalhar com uma questão que é de uma Olimpíada de Matemática, a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Olhem lá o problema. O problema do sanduíche. A mãe de Vera está preparando sanduíches para um passeio, iguais aos da figura. Um pacote de pão de forma tem 24 fatias. Quantos sanduíches ela poderá preparar com 2,5 pacotes de pães? E agora, hein? Interessante esse problema, é um problema de Olimpíada e você vai ver, vamos conseguir resolver esse problema juntos, pensando juntos. Bem, num primeiro momento, então, é importante que nós já destaquemos aí as informações que o problema nos deu. Os sanduíches que serão feitos se assemelham àquele da imagem. Percebam que no sanduíche da imagem existem ali 2 fatias, né? A de cima e a de baixo, então cada sanduíche é feito com 2 fatias de pães. Cada pacote de pão de forma tem 24 fatias. E aí ele vai precisar então fazer os sanduíches com 2,5 pacotes de pães. Quantas fatias será que existem em 2,5 pacotes de pães? Depois de descobrir essa informação, aí sim nós vamos pensar agrupando as fatias de 2 em 2, vamos encontrar quantos sanduíches ao todo será possível fazer. Me acompanha lá? Bem, então, para descobrirmos a primeira informação, vamos pensar juntos. Um pacote de pão de forma tem 24 fatias. Essa foi a informação que o problema nos passou. Como saber quantas fatias há em 2,5 pacotes? Vamos pensar aqui em 2 possibilidades. A primeira possibilidade seria contando, fazendo a contagem. Olha só quantas fatias! Puxa vida, será que conseguimos contá-las uma a uma? Vamos ver aqui juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fatias só na primeira linha. Puxa vida, se eu for contando de uma em uma, eu posso chegar na resposta, mas eu também tenho grandes chances de me perder no caminho, porque é uma quantidade grande, né? Então, uma sugestão aí, uma estratégia que poderíamos usar seria a disposição retangular. É uma ideia da multiplicação. Puxa, mas não é uma aula de divisão? Sim, mas as operações estão aí para a gente usar a qualquer momento, não é? Não estão fechadinhas, só um tipo ou só o outro. Percebam, no problema de divisão, vamos usar uma ideia de multiplicação. Eu já sei que em cada linha tem, então, 12 fatias de pães. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, são 5 linhas ao todo. Eu tenho aqui 5 vezes 12 fatias. Vamos fazer esse cálculo? Acompanhe aqui comigo. 12 fatias
vezes 5 em cada uma das 5 linhas. Então vamos lá. Temos aqui, vamos trocar a cor da caneta, a ordem das unidades, a ordem das dezenas e vamos começar fazendo o cálculo pelos números que estão na ordem das unidades. 5 vezes 2, você já sabe, é 10. 10, na verdade, 10 unidades, nós podemos trocar por uma dezena, não é? Então, eu deixo 0 aqui nas unidades e uma dezena eu vou acrescentar as outras ali. Vai ficar aguardando. 5 vezes 1, aquela uma dezena do 12 que já tínhamos, é 5. Mais 1, 6. Joia? Então, descobrimos aqui, ó, sem precisarmos contar uma a uma cada fatia de pão, que ao todo são 60 fatias. Agora, uma outra maneira, então, para além da contagem, seria o cálculo com esse algoritmo aqui tão conhecido nosso, né, do dia a dia, ou podemos usar um raciocínio aí proporcional. Dá uma olhadinha aqui na tela. Sabemos que um pacote de pão de forma tem 24 fatias. Metade de um pacote teria, portanto, metade de 24 fatias, 12 fatias de pão. E 2 pacotes de pão? 2 pacotes de pão é o dobro de um pacote de pão. Portanto, a quantidade de fatias também será o dobro. Se em um pacote de pão eu tinha 24 fatias, em 2 pacotes eu tenho 48. Mas, professora, o problema pediu 2 pacotes e meio. É verdade, bem lembrado. Então, em 2 pacotes já tem 48 fatias. E meio pacote, a gente já tinha visto, tem 12 fatias. Para que eu descubra quanto tem em 2 pacotes e meio, basta que eu adicione essas quantidades. Observe ali na tela, 48 mais 12. Então, na ordem das unidades, 8 mais 2, 10. O 10 unidades, posso trocar por uma dezena. Então, vejam lá, deixo 0 na ordem das unidades e acrescento uma dezena aí na minha adição. E as dezenas? 4 mais 1, 5, mais aquela outra dezena que eu acabei de formar, são 6. Portanto, 60 fatias ao todo. Já sabíamos, só vimos uma outra maneira de chegar ao mesmo resultado. Portanto, são 60 fatias de pão ao todo e serão usadas 2 fatias em cada sanduíche. Quantos sanduíches podem ser preparados? Agora sim, nós vamos chegar à resposta final do nosso problema. Mas antes, vou deixar um tempinho para que vocês tentem pensar, usar alguma estratégia para chegar nessa resposta. E então, na volta, nós buscamos a resposta aqui juntos também, tá bom? Um tempinho lá.
Conseguiram descobrir? Com 60 fatias, quantos sanduíches ao todo será possível montar? Vamos pensar juntos? Olha só, eu vou usar as minhas tampinhas, lembram-se que eu tinha separado? Simulando aqui sanduíches. Então, eu tenho 2 tampinhas, que seria o mínimo necessário aqui para montar um sanduíche, representando as 2 fatias, não é? Com 2 tampinhas, nós formamos um sanduíche. Mais 2 tampinhas, mais 2 fatias, no caso, já totalizariam 4 fatias. Conseguimos formar mais um sanduíche. Então, vejam, 2 fatias, um sanduíche. 4 fatias, 2 sanduíches. 6 fatias, 3 sanduíches. Vamos anotar essa proporcionalidade, essas informações que a gente está observando aqui? Vejam só. Então, vamos registrando a quantidade de fatias e o total de sanduíches formados. Com 2 fatias, formamos um único sanduíche. Com 4 fatias, formamos 2 sanduíches. Com 6 fatias, formamos 3 sanduíches. Puxa, vai demorar algum tempo até conseguirmos totalizar aí as 60 fatias, não é? Nós podemos fazer um raciocínio aqui proporcional. Perceba o seguinte. Bem, nós podemos dobrar as quantidades. Olha só, ao dobrar a quantidade de fatias, lembram-se da ideia do dobro? De 2 fatias, dobrando vai para 4. Nós também dobramos a quantidade de sanduíches. De 1 sanduíche, vai para 2. O mesmo vale para o triplo. Olha só, de 2 para 6, eu tripliquei a quantidade de fatias de pão e multipliquei por 3. O mesmo vai acontecer com a quantidade de sanduíches. Ao invés de 1, agora será 3. Então, dando continuidade ao nosso raciocínio proporcional aqui, nós ainda vamos fazer mais alguns sanduíches. Veja só, já tínhamos 1, 2, 3 sanduíches que foram formados aqui com 6 fatias de pão. Vamos continuar. Com mais 2 fatias de pão, já totalizariam 8 fatias. Esse aqui é o recheio do meu sanduíche. Então, com 8 fatias, nós conseguimos aqui 1, 2, 3, 4 sanduíches. Vamos mais uma vez. Já tínhamos 8 fatias? Pois agora, com mais 2, chegamos a 10. 10 fatias de pão e formamos aqui, quantos? 1, 2, 3, 4, 5 sanduíches. Vamos registrar essa informação? Olha só. Então, com 10 fatias, foi possível formarmos 5 sanduíches. Desculpe. 5 sanduíches, correto? Então, nós podemos continuar aqui pensando proporcionalmente. Quantas fatias tínhamos ao todo mesmo? Não eram 60? Bem, nós vimos que dobrando, triplicando a quantidade de fatias, o mesmo acontece com a quantidade de sanduíches, não é verdade? Então, e se multiplicássemos aqui a quantidade de fatias por 6? E se aumentássemos 6 vezes essa quantidade de fatias, né? Aumentando 6 vezes a quantidade de fatias, já iríamos para 60 fatias. Se eu aumentar 6 vezes essa quantidade, o mesmo vai acontecer com os sanduíches que eu consigo formar. Aumentando 6 vezes a quantidade de sanduíches, 5, vai para 6 vezes 5, 30. Isso aí. Vamos chegar a 30 sanduíches. Olha só, vamos conferir? Vejam ali na tela. 30 sanduíches. Já é? Muito bem. Agora, mais uma situação ainda com os sanduíches. Arthur e 5 amigos resolveram fazer um piquenique. Para o grande dia, sua avó preparou 24 sanduíches. Arthur resolveu dividir igualmente os sanduíches entre ele e seus amigos. Quantos sanduíches coube a cada um? E agora?
Puxa vida, 24 sanduíches prontos, um dia de alegria. Vão lá dividir os sanduíches, o Arthur e os amigos. Serão 24 sanduíches divididos em quantas partes iguais? Para quantas pessoas? 5? Não, afinal, 5 é só o número de amigos do Arthur, né? Mas ele também quer sanduíches. Então, na verdade, serão em 6 partes iguais. Bem, antes de resolvermos aqui, eu vou dar um tempinho para que você faça uma tentativa em casa. Não precisa copiar todo o enunciado, não. Pode só fazer no rascunho. É só uma tentativa para a gente poder voltar e pensar juntos daí nesse problema. Joia? Um tempinho lá para vocês. Então, já fizeram a sua tentativa? Quantos sanduíches será que cada um vai ganhar? Observem lá. Então, para resolver essa situação, o Arthur foi dividindo os sanduíches um a um, até acabarem. Lá estão os nomes organizados em um quadro do Arthur e de 5 amigos, Davi, Vitor, João, Fábio e Luan. Então vamos acompanhar o movimento que o Arthur fez. Ele começou garantindo o primeiro sanduíche para ele. Um sanduíche para o Arthur, um para o Davi, um para o Vitor, João, Fábio e Luan. Cada um dos amigos já tem um sanduíche. Mas eram 24 sanduíches ao todo para dividir. Então, vamos continuar. Mais um sanduíche para cada uma das 6 pessoas. Então, cada uma, nesse momento, já tem 2 sanduíches. Novamente, distribuindo aqui um sanduíche para cada um, para o Arthur e cada um dos 5 amigos. E, mais uma vez, percebam ali que nós temos, nesse quadro organizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanduíches em cada linha do quadro. Quantas linhas são? Quantos movimentos foram feitos aqui nessa divisão? 1, 2, 3, 4. Por 4 vezes foram divididos 6 sanduíches. Foram divididos aqui, foi dado um sanduíche para cada pessoa. Como são 6 pessoas, foram divididos 6. Ao todo, então, já finalizaram, né? Porque 6 vezes 4 é 24 sanduíches. Olha só, sobraram sanduíches? Não, né? Deu bem certinho, era exatamente a quantidade que a avó tinha feito. Quantos sanduíches cada amigo recebeu? Aliás, cada pessoa, né? Tanto os amigos
quanto o Arthur, cada um deles recebeu? Isso, 4 sanduíches cada um. Joia? Muito bem. Mas, professora, e se a gente não tivesse aqui os sanduíches? Como não fizemos, né? Na prática, vimos ali na tela, por meio das ilustrações, como é que se deu essa divisão. Mas, e se quiséssemos usar apenas símbolos e registros matemáticos? Vamos ver como é que ficaria exatamente esse movimento que a gente fez da distribuição dos sanduíches? Dá uma olhadinha lá. Então, os 24 sanduíches foram divididos igualmente em 6 partes. Num primeiro momento, foram distribuídos ali um sanduíche para cada pessoa, distribuindo um para o Arthur e um para cada um dos outros 5 amigos. Ao todo, nesse primeiro movimento, foram distribuídos 6 sanduíches. Dos 24 sanduíches que tínhamos inicialmente, tirando esses 6 que já foram divididos, ainda restaram 18. Mais uma vez, um sanduíche foi dado a cada uma das 6 pessoas e, novamente, outros 6 sanduíches ao todo foram divididos. Dos 18 que tínhamos, só restaram 12. Bem, novamente ainda tem sanduíches para dividir. Cada pessoa recebeu mais um sanduíche. Ao todo, dos 6 sanduíches divididos nesse momento, ainda sobraram 6. Tínhamos 12, dividimos 6, ainda restam 6. Já que são 6 pessoas, bastou que dessemos ali mais um sanduíche para cada, que, enfim, finalizaram todos os sanduíches que tínhamos. Portanto, ao todo, cada um recebeu 4 sanduíches. Olha só, uma forma interessante de fazer o registro da divisão. Ela vai acompanhando esse movimento de ir distribuindo para cada pessoa, no caso do nosso problema, né? Num primeiro momento, um sanduíche para cada, mais um sanduíche para cada, novamente um sanduíche para cada e, por fim, outro sanduíche para cada um. Ao todo, cada pessoa recebeu 4. Bem, esse mesmo registro poderia ser feito dessa outra forma, olha, mas na vertical, não é? Ele é um pouquinho diferente daquele registro que vemos com mais frequência na escola, que é esse aqui. Vejam ali. Bem, da mesma forma, o 24 ali representando o número total de sanduíches, o 6 representando o número de crianças que receberam lá os sanduíches, o 4, o número de sanduíches que cada criança vai receber. E, de fato, vimos que não sobrou nenhum sanduíche. Essa outra representação, um pouquinho mais econômica, mais curtinha, né? Dá o mesmo resultado que aquela anterior. Bem, 24 dividido por 6 dá 4. Joia? 6 vezes 4, 24. Vamos anotar essas duas maneiras de fazer o registro dessa divisão que fizemos? Então vejam lá, podem colocar agora sim o nosso problema, os dados do nosso problema, né, de forma mais resumida, registra lá no seu caderno, assim como os 2 modos de registro que trabalhamos hoje. Joia? Um tempinho para vocês.
Prontinhos lá? Feitos os registros? Então, agora temos mais uma situação. Acompanhe aqui. Nicolas quer organizar seus 48 carrinhos em uma estante. Na estante há 4 prateleiras. Quantos carrinhos ele deve colocar em cada prateleira para que cada uma tenha a mesma quantidade de carrinhos? E agora? Vamos ajudar o Nicolas aí a se organizar? Olha só, eu tenho aqui uma representação dessa estante do Nicolas. Essa estante vai ter aqui a primeira prateleira, a segunda prateleira, a terceira prateleira e aqui embaixo a última, a quarta prateleira. Então nós precisamos distribuir os 48 carrinhos dele em quantidades iguais em cada uma dessas 4 prateleiras. Vamos lá? Vamos tentar organizar esses carrinhos? Olha só, eu vou ter a representação dos carrinhos por palitinhas, não é? Usamos muito a criatividade também na matemática e cada palitinho desse vai representar um dos 48 carrinhos do Nicolas. Vocês me ajudam? Vamos distribuir esses carrinhos em quantidades iguais, lembrem-se. Então, bem, são 48 carrinhos, olha só quantos palitos eu tenho aqui para representar. É uma quantidade grande, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma estratégia e vou distribuindo esses carrinhos, eu tenho certeza que vai dar mais do que um carrinho para cada prateleira, não é? Para dar conta dos 48. Vamos aos poucos, eu vou fazer uma estimativa, vou dar um palpite. Será que seriam 3 carrinhos em cada prateleira? Vamos ver. Vou pôr aqui 1, 2, 3 carrinhos. Opa, um carrinho caiu. Não tem problema, nós vamos pegá-los de novo. 3 carrinhos na primeira prateleira. Mais 3 na segunda. 1, 2, 3 carrinhos. Outros 3 na terceira prateleira. 1, 2, 3 carrinhos. E ainda tem muito carrinho aqui para distribuir. Outros 3 carrinhos na quarta e última prateleira. Puxa vida, ainda sobraram muitos carrinhos para distribuirmos. Olha só, até o momento já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrinhos dos 48 foram distribuídos. Olha comigo ali na tela como é que nós vamos fazendo o registro dessa nossa divisão. Então, em símbolos e números ali, representando matematicamente esse movimento que fizemos, nós iniciamos com um palpite de que talvez fossem 3 carrinhos para cada prateleira. E vimos que
distribuindo esses 3 em cada uma das 4 prateleiras, ao todo foram 12 apenas. Dos 48 carrinhos que tínhamos para dividir, ainda restam 36. Puxa, é muito carrinho. Então, vamos continuar. Eu vou colocar novamente mais 3 carrinhos em cada prateleira. Vamos juntos? Olha lá. Então, mais 1, 2, 3 carrinhos. Mais 1, 2, 3 carrinhos. Vou organizá-los assim, para que a gente consiga visualizar melhor. Continuamos a distribuição aqui, a divisão dos carrinhos. Mais 1, 2, 3 carrinhos para a terceira prateleira. E por fim, 1, 2, 3 carrinhos. E esses carrinhos aqui estão escorregando da prateleira do Nicolas. Vamos trocar os carrinhos. 1, 2, 3 carrinhos. Joia? Olha só, ainda tem muitos carrinhos para distribuir. E ao todo, mais uma vez, assim como naquele primeiro movimento, mais uma vez nós dividimos outros 3, 6, 9, 12 carrinhos. Vamos atualizar nosso registro? Olhem lá na tela. Outros 3 carrinhos foram distribuídos ali para cada prateleira. Novamente, conseguimos distribuir apenas 12. E dos 36 carrinhos, nos restam ainda para dividir 24. Então, aí vimos ali, ainda temos 24 carrinhos para distribuir. Vamos continuar? Novamente, 3 carrinhos para cada prateleira. Por que 3? É o nosso palpite. Vamos lá. 1, 2, 3 carrinhos para a primeira prateleira. 1, 2, 3 carrinhos para a segunda prateleira. 1, 2, 3 carrinhos para a terceira prateleira. E por fim, 1, 2, 3 carrinhos para a quarta prateleira. Novamente, distribuindo 3 carrinhos para cada prateleira. Ao todo já foram mais 3, 6, 9... Isso, 12 carrinhos distribuídos. Vejam lá nos nossos registros. Então, com mais 3 carrinhos em cada prateleira, outros 12 foram distribuídos e dos 24 que tínhamos, ainda restam exatamente 12 carrinhos que vamos distribuir agora. Já sabemos que 12 carrinhos distribuídos igualmente em 4 prateleiras vai dar quanto? Serão 3 carrinhos para cada uma, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3 carrinhos. Opa! Os carrinhos estão caindo. Já foram para a primeira prateleira. Continuando. 1, 2, 3 carrinhos para a segunda prateleira. 3 mais 3, 6. 1, 2, 3 carrinhos para a terceira prateleira. E olha só me restam 3, que é a quantidade que eu vou colocar na quarta prateleira. Joia? Vejam, acabaram-se os carrinhos. O que isso significa na nossa divisão? Que o resto não tem resto, não é? O resto será 0. Vejam lá no nosso registro. Mais uma vez, 3 carrinhos em cada prateleira. Ao todo, outros 12. Aliás, os últimos 12 carrinhos foram distribuídos, não restando nenhum carrinho a dividir. Joia? Então, percebam que nesse movimento aqui, cada uma das prateleiras ficou com 3, 6, 9, 12 carrinhos. Essa foi a quantidade de carrinhos de cada prateleira. Olha lá no registro. Joia? Então, 48 carrinhos dividido em 4 prateleiras deu exatamente, fizemos por partes, fomos dando palpites, né? 12 carrinhos em cada prateleira. Olha lá, os nossos palpites também poderiam ter sido maiores. Ao invés de 3 carrinhos para cada prateleira, eu poderia ter distribuído 6 carrinhos em cada uma. Ao todo, já no primeiro movimento, teríamos dividido 24 carrinhos, restando ainda
outros 24 para dividir. Colocando então mais 6 carrinhos em cada prateleira, finalizaríamos a divisão dos carrinhos. Joia? De um modo ou de outro, 12 carrinhos em cada prateleira. E aquela outra forma que você conhece ali também de registrar essa divisão seria essa: 48, quantidade total de carrinhos, dividido por 4, a quantidade de prateleiras, não é? 48 é um número que tem ali, formado por 8 unidades soltas e 4 dezenas. Então veja, se formos fazer essa divisão aqui, iniciando pela quantidade de dezenas, 4 dezenas dividido em 4 partes, uma dezena para cada parte. E agora, as unidades, 8 unidades dividido por 4, em 4 partes, deu? Olha lá, 2 unidades para cada parte. Portanto, de uma forma ou de outra, independente do registro que a gente escolha, o resultado é o mesmo. Joia? Bacana, né? E olha só como é que ficou a organização das prateleiras lá do Nicolas. Vejam só, os 48 carrinhos distribuídos igualmente nas 4 prateleiras, com um total de 12 carrinhos em cada uma. Nicolas está de parabéns, que organização, não é? Então, vamos finalizando a nossa aula, relembrando um pouquinho do que aprendemos hoje. Nós registramos aí divisão de diferentes maneiras. Fizemos um movimento aqui da divisão, vimos que diferentes registros podem nos levar ao mesmo resultado, não é? E também aprendemos que todos nós sabemos sim dividir. Nós só precisamos ir aperfeiçoando cada vez mais os nossos registros matemáticos. Joia? Por hoje era isso. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!